Segunda Reis 7. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, no portão de Samaria. Então um senhor em cuja mão o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele disse: eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E havia 4 leprosos à entrada do portão, e eles disseram um ao outro: por que estamos aqui sentados até morrermos? Se dissermos: queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso, vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo, para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que havia um homem ali, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens. Eis que não havia homem ali, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, verdadeiramente o barulho de um grande exército. E eles disseram um ao outro: vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós, porquanto eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e abandonaram as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa da sua vida. E quando estes leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda e comeram e beberam, e carregaram dali prata e ouro e vestimentas, e foram e os esconderam. E retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram, e foram e os esconderam. Então eles disseram um ao outro: não agimos bem, este dia é um dia de boas novas, e nós retivemos a nossa paz. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Agora, portanto, venham, para que possamos ir e contar à casa do rei. Assim, eles vieram e chamaram o porteiro da cidade e lhe contaram, dizendo: nós chegamos ao acampamento dos sírios, e eis que não havia homem algum ali, nem voz de homem, mas cavalos amarrados e jumentos amarrados, e as tendas como elas estavam. E ele chamou os porteiros, e eles disseram isto dentro da casa do rei. E o rei se levantou à noite e disse aos seus servos: mostrar-vos-ei agora o que os sírios têm feito a nós. Eles sabem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, dizendo: quando eles saírem da cidade, nós o apanharemos vivos e entraremos na cidade. E um dos seus servos respondeu e disse: permite que alguns tomem, rogo-te, 5 cavalos que restam, os quais foram deixados na cidade. Eis que eles estão com toda a multidão de Israel, que nela foi deixada. Eis que declaro que eles estão mesmo como toda a multidão dos israelitas que está consumida. E enviemo-los e vejamos. Eles, portanto, tomaram 2 cavalos de carruagens, e o rei enviou atrás do exército dos sírios, dizendo: ide e vede. E eles foram atrás deles até ao Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e vasos, os quais os sírios haviam lançado fora na sua pressa. E os mensageiros retornaram e contaram ao rei. E o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim, uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por 1 shekel, e 2 medidas de cevada por 1 shekel, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão. E o povo o pisoteou no portão, e ele morreu,
conforme disse o homem de Deus, que falou quando o rei desceu até ele. E sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por 1 shekel, e 1 medida de farinha de trigo fino por 1 shekel. Estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Agora, eis que se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. E assim isto lhe sobreveio, porque o povo o pisoteou no portão e ele morreu. 2 Reis 8. Então falou Eliseu à mulher de cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: Levanta-te e vai, tu e a tua casa, e te hospeda onde quer que quiseres te hospedar, porque o Senhor chamou uma fome, e ela também sobrevirá à terra por 7 anos. E a mulher se levantou e fez segundo o dizer do homem de Deus. E ela se foi com a sua casa e se hospedou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu ao fim dos 7 anos que a mulher retornou da terra dos filisteus e saiu para clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. E o rei conversou com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: Conta-me, rogo-te, todas as grandes coisas que Eliseu tem feito. E sucedeu, enquanto ele estava contando ao rei como ele havia restaurado a vida um corpo morto, que a mulher a cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou o rei pela sua casa e pela sua terra. E Geazi disse: Meu senhor, ó rei, esta é a mulher, e este é o seu filho, ao qual Eliseu restaurou a vida. E quando o rei perguntou à mulher, ela lhe contou. Assim, o rei indicou a ela um certo oficial, dizendo: Restaura tudo o que era dela e todos os frutos do campo desde o dia em que ela deixou a terra, até este exato momento. E Eliseu veio até Damasco, e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava enfermo, e lhe contaram, dizendo: O homem de Deus veio para cá. E o rei disse a Hazael: Toma um presente das tuas mãos e vai, encontra o homem de Deus e consulta o Senhor por intermédio dele, dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E foi Hazael ao seu encontro, levando consigo uma oferta e tudo de bom de Damasco. Ele carregou em 40 camelos. Chegou e apresentou-se diante dele e disse: O teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me a ti, dizendo: Recuperar-me-ei desta enfermidade? E Eliseu disse-lhe: Vai e diz a ele: Tu podes certamente te recuperar, todavia o Senhor tem me mostrado que ele certamente morrerá. E ele descaiu firmemente o seu semblante, até que ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. E Hazael disse: Por que chora, meu senhor? E ele respondeu: Como sei o mal que farás aos filhos de Israel? Colocarás fogo às suas fortalezas e matarás os seus moços à espada. Despedaçarás os seus filhos e racharás as suas mulheres grávidas. E Hazael disse: Mas o quê? É o teu servo um cão, para que ele fizesse esta grande coisa. E Eliseu respondeu: O Senhor tem me mostrado que tu serás rei sobre a Síria. Assim ele partiu de Eliseu e chegou ao seu mestre, o qual lhe disse: O que te disse Eliseu? E respondeu-lhe, ele me contou que tu certamente te recuperarias. E sucedeu no amanhecer que ele tomou um tecido grosso e o mergulhou em água e o estendeu sobre a sua face, de modo que ele morreu. E Hazael reinou em seu lugar. E no 5º ano de Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, reinando Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E ele andou no caminho dos reis de Israel, como fez a casa de Acabe, porque a filha de Acabe era sua esposa. E ele fez o mal à vista do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir Judá por causa de Davi, o seu servo, já que ele prometeu sempre dar uma luz a ele e aos teus filhos. Nos seus dias, Edom se voltou contra estar debaixo da mão de Judá, e fizeram um rei sobre si mesmos. Assim, Jeorão
atravessou até Zair e todas as carruagens com ele, e ele se levantou à noite e feriu os edomitas, os quais o cercaram, e os capitães das carruagens, e o povo fugiu para dentro das suas tendas. Contudo, Edom se voltou contra estar sob a mão de Judá até este dia. Então Libna se revoltou ao mesmo tempo, e o restante dos atos de Jeorão e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com os seus pais e foi sepultado com os seus pais na casa de Davi. E Acasias, o seu filho, reinou em seu lugar. No 12º ano de Jorão, o filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. 22 anos tinha Acasias quando começou a reinar, e ele reinou 1 ano em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Atalia, a filha de Omri, rei de Israel. E ele andou no caminho da casa de Acabe, e fez o mal à vista do Senhor, como fez a casa de Acabe, porque ele era o genro da casa de Acabe. E ele foi com Jorão, o filho de Acabe, para a guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote de Gileade, e os sírios feriram Jorão. E o rei Jorão voltou a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado em Ramá, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, o filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver Jorão, o filho de Acabe, em Jezreel, porque estava enfermo. E Eliseu, o profeta, chamou um dos filhos dos profetas e disse-lhe: cinge os teus lombos e toma esta caixa de azeite na tua mão e vai até Ramote de Gileade. E quando tu fores para lá, procura Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi, e entra, e faz com que ele se levante dentre os seus irmãos, e leva-o para uma câmara interior. Então toma a caixa de azeite e a derrama sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, tenho-te ungido rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, e não te detenhas. Assim o jovem profeta foi até Ramote de Gileade, e quando ele chegou, eis que os capitães do exército estavam assentados. E ele disse: eu tenho um recado para ti, ó capitão. E Jeú disse: para qual dentre todos nós? Ele disse: para ti, ó capitão. E ele se levantou e entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça. Ele disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, tenho-te ungido rei sobre o povo do Senhor, a saber, sobre Israel. E tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Porque toda a casa de Acabe perecerá, e eu cortarei de Acabe aquele que mija contra a parede, e aquele que está escravo e livre em Israel. E eu farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate, e como a casa de Baasa, o filho de Aías, e os cães comerão Jezabel na porção de Jezreel, e não haverá ali nenhum para enterrá-la. E ele abriu a porta e fugiu. Então Jeú saiu até os servos do seu senhor, e um lhe disse: está tudo bem? Porque este louco veio até aqui? E ele disse-lhes: vós conheceis o homem e a sua comunicação. E eles disseram: isto é falso, conta-nos agora. E disse-lhe: assim e assim falou ele a mim, dizendo: assim diz o Senhor, tenho-te ungido rei sobre Israel. Então eles se apressaram, e tomando cada um a sua vestimenta, puseram debaixo dele, no alto das escadarias, e sopraram as trombetas, dizendo: Jeú é rei. Então Jeú, o filho de Josafá, o filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Ora, Jorão havia aprisionado Ramote de Gileade, ele e todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém, o rei Jorão havia retornado a Jezreel para ser curado dos ferimentos que os sírios lhe haviam causado, quando ele lutou contra Azael, rei da Síria. E Jeú disse: se isto está em vossas mentes, então que ninguém saia nem escape da cidade para ir e contar isto
em Jezreel. Assim, Jeú subiu em uma carruagem e foi até Jezreel, porque Jorão ali estava deitado. E Acasias, rei de Judá, havia descido para ver Jorão. E um atalaia estava ali de pé sobre a torre de Jezreel, e ele espionava a companhia de Jeú enquanto ele vinha, e disse: Vejo uma companhia. E Jorão disse: Toma um cavaleiro e envia-o para se encontrar com eles, e que ele diga: Isto é paz? Assim, lá se foi um em lombo de cavalo para se encontrar com ele, e disse: Assim diz o rei: Isto é paz? E Jeú disse: O que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: O mensageiro chegou até eles, mas ele não retorna. Então ele enviou um segundo em lombo de cavalo, o qual veio a eles e disse: Assim diz o rei: Isto é paz? E Jeú respondeu: O que tens tu a fazer com a paz? Volve-te para trás de mim. E o atalaia contou, dizendo: Ele chegou mesmo até eles e não retorna. E o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, o filho de Ninsi, pois conduz furiosamente. E Jorão disse: Preparai-vos. E a sua carruagem foi preparada. E Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, saíram cada um na sua carruagem. E eles saíram contra Jeú e o encontraram na porção de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu quando Jorão viu Jeú, que ele disse: Isto é paz, Jeú? E ele disse: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. E Jorão virou as suas mãos e fugiu. E disse a Acasias: É traição, ó Acasias. E Jeú entesou um arco com toda a sua força e feriu Jorão entre os seus braços, e a flecha saiu no seu coração, e ele afundou-se na sua carruagem. Então disse Jeú a Bidkar, o seu capitão: Levanta-o e lança-o na porção do campo de Nabote, o Jezreelita, porque te lembras como, quando eu e tu cavalgávamos junto atrás de Acabe, o seu pai, o Senhor colocou esta carga sobre ele. Seguramente ontem vi o sangue de Nabote e o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, e eu me desforrarei de ti neste pedaço de terra, diz o Senhor. Agora, portanto, toma-o e lança-o no pedaço de terra, segundo a palavra do Senhor. Porém, quando Acasias, rei de Judá, viu isto, ele fugiu pelo caminho da casa do jardim, e Jeú o perseguiu, e disse: Feriu-o também na carruagem. E eles assim o fizeram na subida de Gur, a qual fica junto a Ibleão. E ele fugiu para Megido e lá morreu. E os seus servos o carregaram em uma carruagem até Jerusalém e o sepultaram no seu sepulcro com os seus pais na cidade de Davi. E no 11º ano de Jorão, o filho de Acabe, começou a reinar Acasias sobre Judá. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito, e ela pintou a face e ataviou a cabeça, e olhou por uma janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? E ali olhavam para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: Lançai-a abaixo. Assim, eles a lançaram abaixo, e parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos, e ele colocou-a sob os seus pés. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu, e disse: Ide e vede agora esta mulher maldita, e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira e os pés, e as palmas das suas mãos. Pelo que eles retornaram e contaram-lhe, e ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na porção de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e a carcaça de Jezabel será como o esterco sobre a face do campo na porção de Jezreel, de modo que não dirão: Esta é Jezabel. 2 Reis 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e Jeú escreveu cartas e enviou-as para Samaria, para os governantes de Jezreel, para os anciãos e para aqueles que criavam os filhos de Acabe, dizendo: Agora
Tão logo esta carta chegue a vós, vendo que os filhos do vosso mestre estão convosco, o que há convosco carruagens, e que há convosco carruagens e cavalos. Também uma cidade fortificada e armadura. Procurai mesmo o melhor e o mais correto dos filhos do vosso Senhor, e ponde-o no trono do seu pai, e lutai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles estavam muito temerosos e disseram: Eis que 2 reis não ficaram de pé diante dele. Como então ficaremos nós de pé? E aquele que estava sobre a casa, e aquele que estava sobre a cidade, também os anciãos e os tutores dos filhos, mandaram dizer a Jeú: Nós somos teus servos, e faremos tudo o que tu nos disseres. Não faremos rei algum. Faz tu aquilo que for bom aos teus olhos. Então ele escreveu uma carta pela segunda vez a eles, dizendo: Se vós fordes meus, e se vós atentardes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde até mim, em Jezreel, por volta desta hora amanhã. Ora, os filhos do rei, sendo 70 pessoas, estavam com os grandes homens da cidade, os quais os criavam, e sucedeu, quando a carta chegou até eles, eles pegaram os filhos do rei e mataram 70 pessoas, e colocaram as suas cabeças em cestos, e os enviaram a Jezreel. E ali chegou o mensageiro e lhe contou, dizendo: Eles trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: Ponde-as em 2 montões à entrada do portão até amanhã. E sucedeu pela manhã que ele saiu e se pôs de pé e disse a todo o povo: Vocês são retos, eis que eu conspirei contra o meu senhor e o matei. Mas quem matou todos estes? Sabei agora que nada ali cairá por terra da palavra do Senhor, a qual o Senhor falou acerca da casa de Acabe, porque o Senhor tem feito aquilo que ele falou pelo seu servo Elias. Assim Jeú matou todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, e todos os seus grandes homens, e a sua parentela, e os seus sacerdotes, até não deixar restar mais nenhum deles. E ele se levantou e partiu, e veio até Samaria, e estando no caminho, junto à casa de Tosquia, Jeú se encontrou com os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles responderam: Nós somos os irmãos de Acasias, e descemos para saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E ele disse: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao fosso da casa de Tosquia, a saber, 42 homens. Tão pouco poupou ele qualquer um deles. E quando ele havia partido dali, ele desceu diante de Jonadab, o filho de Recabe, vindo para se encontrar com ele, o saudou. E o filho de Recabe, vindo se encontrar com ele, o saudou. E lhe disse: É reto o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? E Jonadab respondeu: É, se for, dá-me a tua mão. E ele deu-lhe a sua mão, e ele o fez subir na carruagem. E ele disse: Vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim, eles fizeram-no andar na sua carruagem, e quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou a Elias. E Jeú reuniu todo o povo e disse a eles: Acabe serviu um pouco a Baal, mas Jeú servirá muito a ele. Agora, portanto, chamai-me todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, porque eu tenho um grande sacrifício para fazer a Baal. Qualquer um que faltar, este não viverá. Porém, Jeú fez isto em sutileza, com o intento de poder destruir os adoradores de Baal. E Jeú disse: Proclamai uma assembleia solene para Baal. E eles a proclamaram. E Jeú enviou por todo Israel. E todos os adoradores de Baal vieram, de modo que não houve nenhum homem que não viesse. E eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal estava cheia, de uma extremidade à outra.
E ele disse àquele que estava a cargo das vestimentas: traz vestimentas para todos os adoradores de Baal. E ele trouxe-lhes as vestimentas. E Jeú com Jonadab, o filho de Recabe, entraram na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: examinai e veja que não haja aqui convosco nenhum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. E quando eles entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas, Jeú indicou 80 homens de fora e disse: se algum dos homens que eu trouxe às vossas mãos escapar, aquele que o deixar ir, a sua vida será pela vida daquele. E sucedeu, tão logo ele terminou de oferecer a oferta queimada, que Jeú disse ao guarda e aos capitães: entrai e matai-os. Não deixeis nenhum escapar. E eles os feriram com a lâmina da espada, e a guarda e os capitães os lançaram fora, e foram até a cidade da casa de Baal. E eles removeram as imagens da casa de Baal e as queimaram, e eles derrubaram a imagem de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela uma casa de dejetos, até este dia. Assim, Jeú destruiu Baal de Israel. Todavia, os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, deles não se apartou Jeú, a saber, os bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. E o Senhor disse a Jeú: como tens feito bem em executar aquilo que é reto aos meus olhos, e tens feito a casa de Acabe segundo tudo o que estava no meu coração. Os teus filhos da 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Porém Jeú não atentou em andar na lei do Senhor Deus de Israel de todo o seu coração, porquanto não se apartou dos pecados de Jeroboão, o qual fez Israel pecar. Naqueles dias o Senhor começou a diminuir Israel, e Azael os feriu em todos os limites de Israel, desde o Jordão para o leste e toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao rio Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú, e tudo o que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, o seu filho, reinou em seu lugar. E o tempo em que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foi de 28 anos. E quando Atalia, a mãe... 2 Reis 11. E quando Atalia, a mãe de Acasias, viu que o seu filho estava morto, ela se levantou e destruiu toda a semente real. Porém, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, o filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei que foram mortos, e eles o esconderam, a saber, ele e a sua ama, no quarto de Atalia, de modo que ele não foi morto. E ele esteve escondido com ela na casa do Senhor por 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. E no 7º ano, Joiada mandou retirar os chefes das centurias, com os capitães e a guarda, e os fez adentrar na casa do Senhor, e fez com eles um pacto, e tomou deles um juramento na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei, e ele lhes ordenou, dizendo: esta é a coisa que fareis. 1/3 parte de vós que entrar no Shabat será sentinela de vigia da casa do rei, e 1/3 parte estará junto ao portão de Sur, e 1/3 parte junto ao portão de trás da guarda. Assim mantereis a vigia da casa para que ela não seja destruída, e 2 partes de todos vós que saírem no Shabat, a saber, aqueles que manterão a guarda da casa do Senhor junto ao rei, e vós cercareis o rei em redor, cada homem com as suas armas em mão. E aquele que entrar nas fileiras, que seja morto, e estejais vós com o rei, quando ele sair e quando ele entrar. Os capitães sobre as centúrias fizeram segundo todas as coisas que Joiada, o sacerdote, ordenou. E tomaram cada qual os seus homens que deveriam entrar no Shabat, com aqueles que deveriam sair no Shabat, e vieram até Joiada, o sacerdote, e aos capitães sobre as centúrias. O sacerdote entregou as lanças e o escudo do rei Davi, que estavam no templo do Senhor, e a guarda permaneceu de pé, cada homem com as suas armas em punho, ao redor do rei
desde o canto direito do templo até o canto esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. E ele retirou o filho do rei e pôs a coroa sobre ele, deu-lhe o testemunho e fizeram-lhe rei e o ungiram. E bateram as palmas das mãos e disseram: Deus salve o rei. E quando Atalia ouviu o barulho da guarda e do povo, ela veio até o povo dentro do templo do Senhor. E quando ela olhou, eis que o rei se colocava de pé junto a um pilar, como era o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra se regozijava e soprava trombetas, e Atalia rasgou as suas vestes e gritava: Traição, traição! Porém, Joiada, o sacerdote, ordenou aos capitães de centúrias. O sacerdote ordenou aos capitães de centúrias, os oficiais do exército, e disse a eles: Colocai-a para fora das fileiras, e aquele que a seguir matai com a espada, porque o sacerdote havia dito que ela não seja morta na casa do Senhor. E eles puseram as mãos sobre ela, e ela andava pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez um pacto entre o Senhor, o rei e o povo, de que eles seriam o povo do Senhor, também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a demoliu. Os seus altares e as suas imagens quebraram por completo em pedaços e mataram Matã, o sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote indicou oficiais sobre a casa do Senhor. E ele tomou os chefes das centúrias e os capitães e a guarda e todo o povo da terra, e fizeram descer o rei da casa do Senhor, e vieram pelo caminho do portão da guarda até a casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se regozijou, e a cidade ficou em silêncio, e mataram Atalia com a espada ao lado da casa do rei. 7 anos de idade tinha Joás quando começou a reinar. 2 Reis 12. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar. E 40 anos reinou ele em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. E Joás fez aquilo que era reto à vista do Senhor todos os dias nos quais Joiada, o sacerdote, instruiu-o. Porém, nos lugares altos não foram removidos. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E Joás disse aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas dedicadas que é trazido para a casa do Senhor, a saber, o dinheiro de cada um que passa pela contagem, o dinheiro que é estimado para cada homem, e todo o dinheiro que vier ao coração de qualquer homem para trazê-lo à casa do Senhor, que os sacerdotes o tomem, cada um dos seus conhecidos, e que eles reparem as fendas da casa, onde quer que cada fenda for achada. Porém, assim foi que, no 23º ano do rei Joás, os sacerdotes não haviam reparado as fendas da casa. Então o rei Joás chamou Joiada, o sacerdote, e os demais sacerdotes, e disse-lhes: Por que não reparais as fendas da casa? Agora, portanto, não recebais mais dinheiro dos vossos conhecidos, mas entregai-o para as fendas da casa. E os sacerdotes consentiram em não mais receber dinheiro do povo, nem em reparar as fendas da casa. Porém, Joiada, o sacerdote, tomou uma arca e fez um furo na sua tampa, e a colocou ao lado do altar, no lado direito de quem entra na casa do Senhor. E os sacerdotes que cuidavam da porta colocavam ali dentro todo o dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. E assim era, quando eles viam que tinha muito dinheiro na arca, que o escriba do rei e o sumo sacerdote subiam e o recolhiam em sacolas e contavam o dinheiro que era achado na casa do Senhor. E eles entregavam o dinheiro, depois de contado, nas mãos daqueles que faziam a obra, que tinham a supervisão da casa do Senhor, e eles o entregavam aos carpinteiros e construtores que trabalhavam na casa do Senhor, e aos pedreiros e talhadores de pedra, e para a compra de madeira e pedra lavrada para reparar as fendas da casa do Senhor, e para tudo o que era entregue à casa para repará-la. Todavia, ali não eram feitos para a casa do Senhor tigelas de prata, espevitadeiras, bacias, trombetas, quaisquer vasos de ouro ou vasos de prata, do dinheiro que era trazido para a casa do Senhor, mas aquele era entregue por eles aos trabalhadores.
e com ele reparavam a casa do Senhor. Além disso, eles não ajustavam contas com os homens em cujas mãos eles entregavam o dinheiro a ser doado aos trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. O dinheiro pela transgressão e o dinheiro pelo pecado não era trazido para dentro da casa do Senhor. Ele era dos sacerdotes. Então Hazael, rei da Síria, subiu e lutou contra Gate e a tomou. E Hazael dispôs a sua face para subir até Jerusalém. E Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas consagradas que Josafá e Jeorão e Acasias, os seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, e as suas próprias coisas consagradas, e todo o ouro que for encontrado nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei. E os enviou para Hazael, rei da Síria, e ele foi embora de Jerusalém. E o restante dos atos de Joás e tudo o que ele fez não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Judá? E os seus servos levantaram-se e fizeram uma conspiração e mataram Joás na casa de Milo, a qual desce para Sila. Pois Josacar, o filho de Simeate, e Josabade, o filho de Somer, os seus servos mataram-no e ele morreu. E eles o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Amazias, o seu filho, reinou no seu lugar. 2 Reis 13. No 23º ano de Joás, o filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, o filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 17 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. E seguiu os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, o qual fez Israel pecar. Disso ele não se afastou. E a ira do Senhor foi acesa contra Israel, e ele os entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, o filho de Hazael, todos os seus dias. E Jeoacás buscou ao Senhor, e o Senhor atentou a ele, porque ele viu a opressão de Israel, porque o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu a Israel um salvador, de modo que eles saíram debaixo das mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como antes. Todavia eles não se afastaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez Israel pecar, mas neles andaram. E ali também permaneceu o bosque em Samaria. Tampouco deixou o povo para Jeoacás, senão 50 cavaleiros e 10 carruagens e 10.000 homens a pé, porque o rei da Síria lhes havia destruído, e lhes havia feito como o pó da debulha. Ora, o restante dos atos de Jeoacás, e tudo o que ele fez, e todo o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoacás dormiu com os seus pais, e eles o sepultaram em Samaria, e Jeoás, o seu filho, reinou no seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, o filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou por 16 anos. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, e não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar, mas neles andou. E o restante dos atos de Jeoás, e tudo o que ele fez, e o poder com que ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos filhos dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com os seus pais, e Jeroboão se assentou sobre o seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Ora, Eliseu havia ficado enfermo com a enfermidade da qual ele morreu. E Jeoás, o rei de Israel, desceu até ele e chorou sobre a sua face e disse: Ó meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E Eliseu disse-lhe: Toma um arco e flechas. E ele tomou consigo um arco e flechas. E ele disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre as mãos do rei. E disse-lhe: Abre a janela do lado oriente. E ele a abriu. Então Eliseu disse: Atira. E ele atirou. E ele disse: A flecha do livramento do Senhor e a flecha do livramento da Síria, porque tu ferirás os sírios em Afeque, até que os tenha consumido. E ele disse: Toma as flechas. E ele as tomou. E ele disse ao rei de Israel:
fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse: Tu deverias ter ferido 5 ou 6 vezes, então teria ferido a Síria até tê-la consumido. Posto que agora tu ferirás a Síria, não mais do que 3 vezes. E Eliseu morreu, e eles o sepultaram, e os bandos dos moabitas invadiram a terra pela chegada do ano. E sucedeu enquanto eles estavam sepultando um homem, eis que espionaram um bando de homens e lançaram o homem no sepulcro de Elias. E quando o homem foi largado abaixo e tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e levantou-se sobre os seus pés. Porém, Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. E o rei foi gracioso para com eles, e deles teve compaixão, e teve respeito para com eles por causa do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E não quis destruí-los, tampouco ele os lançou da sua presença até aquele momento. Assim Hazael, rei da Síria, morreu, e Ben-Hadad, o seu filho, reinou no seu lugar. E Jeoás, o filho de Jeoacás, tomou novamente da mão de Ben-Hadad, o filho de Hazael, as cidades que ele havia tomado da mão de Jeoacás, o seu pai, por guerra. 3 vezes Jeoás o venceu e recuperou as cidades de Israel. Joel 1. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e dai ouvidos todos os habitantes da terra. Isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Dizei isto a vossos filhos, e que os vossos filhos digam a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou da taturana, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, a lagarta verde comeu, e o que ficou da lagarta verde, a lagarta de borboleta comeu. Despertai, vós, bêbados, e chorai, gemei todos vós, que bebeis vinho, por causa do vinho novo, porque é tirado da vossa boca, porquanto uma nação subiu contra a minha terra, forte e sem número, cujos dentes são como dentes de leão, e ela tem a queixada de um grande leão. Ela tomou a minha videira em dejeto, ela tornou a minha videira em dejeto, e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda, e a lançou fora os seus galhos. Os seus galhos se embranqueceram. Lamenta como uma virgem envolvida em pano de saco pelo marido da sua juventude. A oferta de alimento e a oferta de bebida foram cortadas da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, lamentam. O campo está arruinado e a terra lamenta. Porque o trigo é desperdiçado, o vinho novo se secou, o azeite se acaba. Envergonhai-vos, ó lavradores, chorai vós, ó produtores de vinho, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita do campo pereceu. A videira está seca, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo estão secas, porque a alegria dos filhos dos homens secou. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, venham e passai toda a noite em pano de saco, vós, ministros do meu Deus. Porque a oferta de carne e a oferta de bebida foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e como uma destruição do Todo-Poderoso virá. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, sim, a alegria e o regozijo da casa do nosso Deus. A semente está podre debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns estão quebrados, porque o trigo secou. Como gemem os animais, as manadas de gados estão perplexas, porque não tem pasto. Sim, os rebanhos de ovelhas foram desolados. Ó Senhor, a ti clamarei, porque o fogo devorou os pastos do deserto, e a chama queimou todas as árvores do campo. Todos os animais do campo também clamam a ti, porque os rios de água se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém.